E aí, nono ano, beleza, meu povo? Gente, hoje a gente vai responder algumas questões aí relacionadas ao capítulo 2, né? Ética no pós-guerra, tá? E nesse capítulo a gente falou especificamente do pensamento da Hannah Arendt, né? Sobre as experiências filosóficas que permearam a vida da autora, né? Ela era uma judia, professora universitária, né? Que viveu na Alemanha, né? Que viveu na Alemanha no contexto do período entre guerras, né, foi perseguida pelo nazismo, foi obrigada a se refugiar aí nos Estados Unidos da América, né, e a partir das próprias experiências vividas com ela em frente aos regimes totalitários, ela vai criar alguns conceitos para tentar explicá-los, né, como o mal radical, que vai mostrar como a moral e a ética nesse período vão se inverter, né, ao invés do Estado ajudar as pessoas naquela situação de crise, né, ele vai ser opressor em relação aos movimentos sociais, né, às minorias, vai ser um Estado com características racistas, xenofóbicas e principalmente antissemita, né, vão justificar através da ideia de raça pura, né, o extermínio de um povo, né, o extermínio do povo judeu, né, dos homossexuais, dos comunistas, né, e de outras minorias não arianas, se a gente puder dizer assim, né. E nesse contexto ela teve que se refugiar, né, se tornou uma pessoa apátrida, né, sem pátria. Foi aceita nos Estados Unidos, né, como professora da Universidade de Colômbia, né, escreveu aí para muitos jornais importantes, né, e vai construir aí o conceito do mal radical e também da banalidade do mal, no sentido de que ao participar daquelas atrocidades que eram tremendas, né, os sujeitos que transformavam o mal de uma coisa extraordinária em uma coisa cotidiana, banal, normal, né, passava a não conseguir refletir objetivamente sobre a realidade, né, não conseguindo, de certa forma, críticas àquela situação, né, e de acreditar que aquilo era totalmente conivente com o que a sociedade acreditava, tá? E ela dizia que o papel social, né, dos professores, da universidade, dos intelectuais, era fazer com que as crianças aprendessem, né, a coletividade, a importância do bem ao próximo, né, os valores éticos, né, para que isso não acontecesse em um futuro. E nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, né, a Hannah Arendt é bem atual, porque a gente vê aí desde a crise de 2007, né, a extrema-direita crescer, né, na Grécia, na Itália, né, com Estrela Vermelha, né, na América Latina, no Brasil, né, com o governo Bolsonaro, se a gente puder dizer assim, certo? Com Donald Trump, né, com Vladimir Putin, né, com a Le Pen, né, na França, né, como o governo aí também da Holanda e outros, né. A gente vê que o espectro do fascismo ele ronda aí, né, através da extrema-direita e das suas práticas políticas, apesar de serem renovadas e por outros meios, mas não deixam de ter características de extrema-direita e características fascistas, né? Esse espectro ele ronda novamente a política internacional e a política brasileira, né? É importante a gente destacar o pensamento da Hannah Arendt como algo atual, né? Algo não preso na história, mas que se renova aí com o passar do tempo. Gente, hoje nós vamos responder algumas questões com vocês, né, referentes ao conteúdo da Hannah Arendt aí, da ética no pós-guerra, e eu vou abrir meu livro digital aqui para vocês verem, tá? Direto nas questões. Passar aqui a agenda de hoje, tá, para vocês anotarem. Pega a sua agendinha aí para anotar, é o novo, mas é importante, tá? Ó, esse capítulo não possui realidade aumentada, o que é um absurdo, certo? Porém, como o conteúdo de história ele é complementar aí de forma interdisciplinar ao conteúdo de filosofia, certo? Vocês podem assistir a realidade aumentada do objeto digital da página 173 de História sobre os campos de concentração, que ajuda a entender, inclusive, né, os conceitos da Hannah Arendt, de banalidade do mal e de mal radical, e também de negócios humanos, tá bom? Nós vamos responder as questões da 2 até a 4, tá certo? Vou abrir aqui, sem delongas, tá bom? Abra aí na sua casa também o seu livrinho físico. Tá sem livro? Copia o material presente nos slides, certo? Anota, né? Você pode pausar o vídeo, anotar direitinho, tá bom? Vamos lá. 2.
Questão 2. Para Hannah Arendt, o que aconteceu com Adolf Eichmann foi apenas um exemplo do que ocorrera com inúmeros outros membros do governo de Hitler que agiram sem consciência alguma, sem discernimento e sem refletir sobre as próprias ações. Será que é possível agir sem consciência do que está fazendo? Né? Justifica a resposta. Segundo a Hannah Arendt, sim. Certo? A alienação de parte, né, das pessoas que viveram esse período tão grande, né, que elas, inclusive, não conseguem refletir sobre a própria realidade objetiva que vive. Né? Como tem gente que endeusa as pessoas de um tal ponto, né, que não consegue, por exemplo, ver que aquela pessoa possui uma má índole, possui ações que vão de encontro àquilo que a sociedade defende. Né? Isso vai acontecer com a personificação do líder, do Mussolini, né? do Hitler, né? do Bolsonaro, por algumas pessoas, né? e de outros líderes políticos, não importa qual seja. Né? Só que no fascismo, né, isso se reflete mais claramente. Né? No nazismo isso também se reflete claramente. Quem aqui não já ouviu falar, por exemplo, né, do famoso filme do Chaplin, O Grande Ditador, né, que ele vai fazer aqueles discursos e tal, vai aclamar para o povo, vai explicar para o pessoal aí, né, como se faziam as grandes propagandas e os grandes discursos políticos, né, que eram aclamados pela população da classe média, né, e da pequena burguesia alemã em nome do nazismo. Né? E tudo isso ainda se reflete na nossa realidade. Então, grande parte dessas pessoas, segundo a professora Hannah Arendt, certo? Elas não conseguiam refletir, né, objetivamente sobre aquilo que faziam. A alienação ela estaria num alto grau, tão grande que, como os valores foram invertidos, né, aquilo que era extraordinário passou a ser cotidiano, né, a reflexão também deixou de existir. O sujeito se fechou para aquela realidade como se aquela realidade fosse a própria verdade em si, né? E não um momento histórico que foi vivido e socialmente construído. Então, a alienação dessas pessoas era tão grande que ela vai passar a utilizar o termo da banalidade do mal para explicar, né, por que na fala desses sujeitos ou no pensamento desses sujeitos, né, existia um senso de não reflexão, um senso de não conseguir entender o que a realidade, né, ao se chocar com ela, acontecia. Um sujeito que pensava que estava levando as pessoas dentro dos campos de concentração, né, apenas para ficar hospedadas ou enclausuradas lá, né, sem entender o que acontecia naquelas câmaras, né, sem entender as câmaras de gás, sem entender as torturas, sem entender os objetos que eram feitos com ossos e com peles de criança, né, e sem entender as atrocidades científicas que aquilo se fazia. Né. Já que os próprios nazistas acreditavam que essas pessoas não eram nem mesmo humanas. Né. Isso vai para além, né, da maldade comum. Né. Inclusive, ela vai dizer inclusive, que o mal tornou-se, né, aquilo que é cotidiano, tornou-se banal. Né. Ela vai cunhar o termo de banalidade do mal, né, em cima do pensamento do Eichmann, pelo senso de não reflexão que ele vai fazer diante das próprias ações. Tá bom? Então vamos elaborar aqui uma resposta. Para Hannah, o conceito, né, de banalidade do mal foi construído com o intuito certo, de explicar a falta de reflexão e alienação do acusado sobre os seus atos e sobre a realidade política que envolvia as atrocidades nazistas.
Vamos lá. Para Hannah Arendt, o que aconteceu com Adma foi apenas um exemplo do que ocorrera com inúmeros outros membros do governo de Hitler que agiram sem consciência alguma, sem discernimento, sem refletir sobre as próprias ações. Será que é possível agir sem consciência do que está fazendo? Né? Justifique sua resposta. Para Hannah, sim. Vírgula. O conceito de banalidade do mal foi construído, né, com o intuito de explicar a falta de reflexão e alienação do acusado sobre os atos e sobre a realidade política que envolvia as atrocidades nazistas. É como se a pessoa se envolvesse tanto por aquelas relações que ela se cegasse diante da verdade perante elas, né? E como se a reprodução do que acontecesse naquela realidade fosse a verdade em si. Por isso que ele dizia que era apenas uma pessoa que era comum, que vivia do trabalho, né? E que dizia que estava apenas recebendo ordens, porque ele não conseguia refletir criticamente sobre essa situação. Não é à toa que uma das coisas que o nazifascismo vai fazer, né, do ponto de vista da violência física, psicológica e mental, é justamente atomizar qualquer resistência ou reflexão contra o regime, né? E isso refletia não apenas com a posição, refletia também, né, com aqueles que participavam do movimento, através da propaganda, né, através do rádio, né, e através do controle político das massas. Tá? 3. Segundo Arendt, quais os males que a alienação pode causar à humanidade? Né? Para a autora, não. Arendt acreditava que a alienação é um mal que não poderia continuar a existir em nossa sociedade ocidental. Vou colocar com sociedade com letra maiúscula. Em nossa sociedade ocidental. Pois suas consequências são imprevisíveis ou incalculáveis. Incalculáveis. Vamos lá. Pois as suas consequências são imprevisíveis e não podem ser planejadas. Podendo levar a humanidade a cometer crimes como fez crimes, né, inimagináveis, como fez o fascismo e o nazismo. Principalmente com o desrespeito à vida, né? Com o desrespeito à vida do outro, ou o direito dele de ter as escolhas da sua própria vida, né? Acabando aí totalmente com a liberdade, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista físico, ou seja do ponto de vista psicológico, certo? Arendt acredita que a alienação, né, é um mal que não poderia continuar a existir em nossa sociedade ocidental, pois, ponto, né?
pois suas consequências são imprevisíveis e não podem ser planejadas, podendo levar a humanidade, né, a cometer crimes, né, inimagináveis, como o fez, né, o fascismo e o nazismo. De novo, certo? Arendt acreditava que a alienação é um mal que não poderia continuar a existir em nossa sociedade ocidental. Ponto. Pois, suas consequências são imprevisíveis e não podem ser planejadas, podendo levar a humanidade a cometer crimes inimagináveis, como fez, o fascismo e o nazismo. Tá? Agora vamos para a questão 4. Em um de seus artigos, A Crise na Educação, certo? Arendt afirmou que os adultos têm responsabilidade para com o mundo e para com as crianças, a quem deve mostrar a realidade como ela é e ensinar a refletir a respeito e a partir dela, colocando-as o mais longe possível de uma condição de alienação, certo? Gente, desculpa aí, né? Só ler a questão aqui de novo, tá bom? Ó, em um dos seus artigos, A Crise na Educação, certo? Arendt afirmou que os adultos têm a responsabilidade para com o mundo, né, para com as crianças, a quem deve mostrar a realidade como ela é, e ensinar a refletir a respeito e a partir dela, colocando-os, né, o mais longe possível de uma condição de alienação, certo? Pesquise o conceito de alienação e responda. De que forma é possível manter-se longe da condição de alienação? Vamos lá. No pensamento, de Hannah Arendt, certo? A alienação pode ser perigosa e forjar, né, crimes devastadores à humanidade. Porém, cabe aos educadores e aos familiares né, e às pessoas orientá-las para que possam adquirir senso crítico, respeito ao outro, para que possam adquirir o senso crítico, o respeito ao outro e lutar de forma coletiva pela dignidade humana. Segundo a Hannah Arendt, né, a função da educação, né, e dos educadores em si era fazer com que as crianças tivessem, né, um conhecimento que
não pudesse ser alienante, no sentido que elas pudessem refletir criticamente sobre o mundo, né? Tivessem um pensamento autônomo, né? E que isso pudesse ser construído de forma coletiva, né? E que principalmente, né, lutassem a favor da dignidade humana, né, e do bem ao próximo. Nesse sentido, a ética da Hannah Arendt se fundamenta justamente, né, no entendimento de que a humanidade é um ser coletivo, né, e que esse ser coletivo tem se perdido, né. A gente vê aí que durante a pandemia, né, as pessoas têm se preocupado muito mais em salvar, né, os bancos, salvar as coisas, né, e as pessoas. Onde estão, né, aqueles que querem salvar as pessoas? Para salvar as coisas, é necessário primeiro salvar quem constrói as coisas, né? Quem constrói a economia, né? Quem constrói, né, o prédio, quem constrói a escola, quem constrói a sociedade, né? Sem vida humana não existe as coisas, né? E numa situação como essa, no pensamento ético da Hannah Arendt, a educação deveria servir para orientar, né, as crianças, a juventude, né, e a sociedade no geral, a tentativa de buscar o bem comum, né, a tentativa de ajudar o outro, né, de prezar pela dignidade humana, mesmo em uma situação de crise que nós vivemos, sanitária, econômica e estrutural, né, onde as pessoas se preocupam mais com o lucro, né, e com os seus ganhos do que com a vida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões, certo? Anotem aí o conteúdo das questões para tirar dúvida com a gente nas lives, certo? Nas videoconferências, nas lives tira dúvidas. Vejam a agenda Edu, porque lá vai estar as diretrizes da semana, tá certo? Vai estar o calendário de postagens, né? Façam as atividades do portal SAI, porque é importante aí para a nota de vocês de MA não despencar, tá bom? Fica alerta porque alguns não estão fazendo, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.